Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs. O pessoal que está em casa, então, espero que todos estejam com saúde, estejam bem alimentados. O pessoal que está aqui também, né? Mas pela aparência do pessoal que está aqui presente, estão bem alimentados, estão com saúde também, estão robustos. Ontem eu ouvi na rádio CBN, e foi dito ali que uma pesquisa apontou que cerca de 50% da população brasileira não tem certeza se terá o que comer no dia seguinte, né? Então, é um número muito alto, é um número preocupante e nos faz pensar no nosso papel como cristãos, de que maneira a gente individualmente, de que maneira o cristianismo como religião pode fazer alguma coisa para mudar esse cenário, né? A nossa igreja, graças a Deus, tem feito isso. Eu tenho certeza que muitas outras têm feito também, inclusive pessoas não religiosas têm se preocupado com isso, porque vivemos uma situação atípica, né, de pandemia. Então, é uma reflexão que a gente precisa fazer. Hoje mesmo, antes de vir para cá, alguém bateu no meu portão e eu fui atender, um senhor muito educado. Ele tinha parado o carro do outro lado da rua, um carro muito simples, e ele falou, né, ele chegou para mim, me interpelou, disse que o filho dele estava dentro do carro e ele viu entulho na calçada, e como ele está desempregado, ele está fazendo o seguinte, que ele me disse, né, ele está passando nas ruas com o carro, e quando ele vê entulho, ele bate palma, chama a pessoa e pergunta se ela tem alguma coisa para jogar fora, alguma coisa, uma janela velha, alguma coisa de ferro, porque ele está ganhando a vida assim, né, vendendo ferro velho e colocando dentro do carro dele. Eu não tinha, até disse para ele que joguei 2 janelas fora, há algumas semanas atrás, e infelizmente não tinha nada para dar para ele, mas que eu trocaria o portão dentro de 2 semanas e vou guardar. Falei, vou guardar para você esse portão aqui, você leva e você tenta vender então. Então é uma situação muito triste, e a gente vê isso no dia a dia, nas ruas, no centro de Campo Grande. O pessoal que sai para distribuir comida tem percebido também um aumento significativo de pessoas pedindo comida, pedindo alguma coisa para mudar a sua realidade, para dar alimento para os seus filhos. E a reflexão que eu queria fazer hoje é justamente sobre isso, né? O que é ser cristão? Como o cristão tem sido visto no mundo? Como o cristão tem sido visto na nossa sociedade, no seu trabalho, na sua casa, na sua rua? Será que a impressão que a palavra cristianismo traz para as pessoas é uma palavra boa, é uma palavra negativa, com sentido ruim? Então, eu queria refletir um pouquinho com vocês sobre isso. O cristianismo fez 2000 anos de existência no ano 2000, né? Então, é fácil calcular a idade do cristianismo, porque o nosso calendário segue, ele começou a partir do nascimento de Cristo, né? E o cristianismo não é a religião mais antiga no mundo, né? A gente tem aí religiões mais antigas como o hinduísmo, como o budismo, como o zoroastrismo, que é uma religião um pouco conhecida. Então, o cristianismo, ao lado dessas religiões, é uma religião relativamente nova, né? Apesar disso, é uma religião muito influente, uma religião que está nos países mais desenvolvidos do mundo, né? É a religião que nasceu, ou melhor, que se desenvolveu na Europa, é uma religião que migrou para os Estados Unidos. Então, hoje a gente pode falar praticamente de uma moral judaico-cristã. Então, o cristianismo está aí nos costumes, a Bíblia é um livro que foi traduzido para vários idiomas e assim por diante. Mas o cristianismo nasceu uma religião marginal, né? É como hoje, por exemplo, a Umbanda no Brasil, uma religião que é marginalizada, que é mal vista. Então, o cristianismo, quando nasceu, ele nasceu como uma religião marginalizada, perseguida, de pessoas pobres, de pessoas que eram consideradas supersticiosas, ignorantes e assim por diante. Para os judeus, Paulo vai dizer isso, era um escândalo ser cristão, porque ele apresentava um Messias que morreu numa cruz. E para morrer numa cruz para o judeu era uma coisa escandalosa, uma coisa vergonhosa, uma coisa que não tinha nenhum sentido dentro do judaísmo. Para os romanos era loucura, porque pregava um Cristo, um homem que ressuscitou dos mortos. E a gente vê Paulo, por exemplo, discutindo com pessoas no ambiente romano, filosófico, e quando Paulo fala ali com eles a respeito de um homem que ressuscitou dos mortos, eles pensaram entre si, né? Esse cara é um louco, é um tagarela, está pregando uma coisa absurda, e é por isso que Paulo vai dizer que era uma loucura para os romanos. Então, o cristianismo foi tratado no começo como uma religião de ignorantes, de fanáticos, e às vezes até de ateus, por incrível que possa parecer. Porque na medida em que o cristianismo pregava um Cristo que nada tinha a ver com a religião dos romanos, que nada tinha a ver com os deuses romanos, ele é visto então como uma religião de ateus, de pessoas que negavam a religião romana. Então, vejam lá, né? O cristianismo surge como uma religião ilícita, proibida, desprezada,
mas ao longo do tempo essa religião vai se espalhando, ela vai conseguindo novos adeptos, esse Cristo ressuscitado, ele começa a fazer sucesso entre as pessoas, eles olham para esse Cristo que promete vida eterna, e ele começa a se espalhar entre as camadas mais populares, as camadas mais baixas, e ele deixa de ser uma religião perseguida, não é isso? Ele cria estruturas sólidas, ele cria uma doutrina coesa, ele cria valores morais que começam a ser conhecidos, e essa religião se espalha pelo mundo. E esse cristianismo se torna uma religião forte, conhecida e coesa. Essa religião, então, se espalha, ela faz caridade, ela leva as boas novas da salvação, ela produz comunhão entre as pessoas começam a se reunir nas casas, começam a repartir o pão, começam a orar umas pelas outras, como nos cultos de oração que a gente faz aqui. Ela prega o amor, ela enfatiza o amor, a compaixão, ela constrói igrejas bonitas ao longo da Europa, né? Igrejas que estão de pé até hoje, com obras de arte nos tetos, ela se populariza, ela inspira artistas, ela cria toda uma cultura, e como eu disse, é possível falar hoje de uma cultura judaico-cristã. Mas essa mesma religião, esse mesmo cristianismo que prega o amor, a paz, a misericórdia, que leva o pão às pessoas, é uma religião também que se cresce, que se alia a reis poderosos, que persegue hereges, às vezes com a tortura, que conquista terras distantes e legitima essa conquista através da Bíblia, citando Cristo. As caravelas, inclusive, chegam ao Brasil e aquelas cruzes, elas são cruzes cristãs, e a gente fica pensando no que se passou depois na cabeça daqueles indígenas que aqui viviam, quando começam a perceber que as suas terras foram tomadas, e isso foi feito com legitimação religiosa. Esse mesmo cristianismo que espalhou o pão, que repartiu o pão, que pregou o amor e a misericórdia, ele também escraviza, faz segregação racial, espalha a morte, a violência, a tortura e a opressão. Então é um cristianismo que tem duas faces, né? Eu não falo do cristianismo original, mas eu falo dessa religião que cresce, que se espalha. É uma religião que prega o amor, mas também a violência. É uma religião que produz pessoas como Luther King, que se impõem contra a injustiça, mas uma religião também, e a gente vê por aí, de pessoas, de líderes que pregam às vezes a mentira, a discórdia e a falta de amor. E a gente fica pensando, né, justamente nisso, no tema de hoje, quais são então as marcas verdadeiras do cristianismo? Como nós, individualmente, ou como a Igreja Batista de Pedra Angular, ou como o cristianismo de maneira geral, deve se repensar. Ao longo de toda a história a gente viu tantas coisas, né, coisas boas e coisas ruins sendo feitas em nome dessa religião. Como é que nós, então, olhamos para nós mesmos e pensamos assim, olha, as marcas do cristianismo são esta e esta e esta. Se a gente fugir um pouquinho disso, a gente está pregando uma religião que não é o cristianismo original e que nada tem a ver com aquilo que Jesus nos ensinou. Então a pergunta é essa, o que é ser cristão? Que marcas indispensáveis o cristão deve carregar? Como saber se estamos vivendo o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo? Porque se a gente olhar para a história, a gente vê que pessoas agindo em nome dessa fé fizeram mal e outras fizeram bem também. O texto que eu queria ler com vocês está em Tiago, capítulo 2, dos versos 14 a 19. E aqui abrindo parênteses, né? Porque Tiago fala das obras e Paulo falava muito da fé. E a reflexão hoje gira ao redor dessas duas questões. O crer corretamente, é importante crer, mas é importante agir corretamente também. E algumas pessoas acham que havia uma desavença entre Tiago e Paulo, mas eu acho que não. Eu acho que Paulo e Tiago perceberam problemas em você colocar o pé em cima apenas da obra. Isso era um problema que acontecia no judaísmo, pelo menos Paulo percebia isso. E há um outro problema se você coloca a sua fé, ou melhor, a sua religião baseada apenas nas obras. Então vamos lá, queria ler com vocês Tiago 2, de 14 a 19. O texto diz assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, e alimente-se até satisfazer-se. Se, porém, lhe der nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé,
eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé sem obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até os demônios creem e tremem. Então, Tiago faz uma abordagem muito interessante, né? Será que se a gente disser que acredita em Deus, que acredita em Jesus, que acredita que Ele morreu e ressuscitou pelos nossos pecados, que Ele vai voltar um dia e vai se reencontrar com a sua igreja, vai redimir a igreja e vai levá-la para o céu, para viver eternamente ao seu lado, será que isso é o bastante? Será que isso é suficiente? Por outro lado, a gente pode se perguntar também, será que uma pessoa que não crê em nada disso, que aposta toda a fé, que nega Jesus, que nega Deus, que nega a religião, que só faz as obras, né? Ou às vezes de maneira interessada, em retribuições e assim por diante, será que isso é o suficiente? Então, se a gente pensar um pouquinho em Tiago, e se a gente pensar um pouquinho que Paulo fala também, a gente vê que é preciso ter uma religião fundamentada não só na fé, não só nas obras. Ou melhor, talvez sim, numa fé que produza obras, né? E Lutero falava, inclusive, sobre isso. Então, a religião, quando surge, o cristianismo, ele logo trata de organizar essa fé. A pergunta que se faz inicialmente é, no que cremos? O que a gente acredita? Né? Isso é uma questão importante que surge logo no começo. Mas, ao mesmo tempo, ela também pensa o seguinte, nós cremos nisso, nisso e nisso. Mas a segunda pergunta, aí, baseada aqui no que Tiago diz, não é apenas no que creio, mas como devo agir? Então, vejam, no que creio e como devo agir. São duas questões interessantes, né? Há uma terceira pergunta e uma terceira questão que é colocada diante desses cristãos como a gente deve se organizar? Quando a gente se reúne no sábado, no domingo, a que horas? Como é a liturgia do culto? A gente canta, a gente ora, a gente reparte o pão, a gente faz a ceia? Como é que é a periodicidade disso? Então vejam que a igreja ela tem problemas para resolver. No que creio, como devo agir e como devo me organizar. Aqui hoje eu queria refletir apenas sobre as duas primeiras, né? No que cremos, e a segunda, como devo agir. E logo essa igreja tratou de pensar no que cremos, e ela basicamente disse o seguinte, né? Cremos que Deus é o Criador do mundo e o nosso Criador. Cremos em Jesus Cristo, que é o seu único Filho. Cremos no Espírito Santo, aquele que está com a igreja, que nos alerta do pecado, que nos convence do pecado, que nos impulsiona nessa fé. Cremos que a igreja é o corpo de Cristo aqui na terra. Cremos que Jesus vai voltar para redimir a igreja e que vai se reencontrar com ela e viveremos eternamente com ele. Então, muito bom, gente. Crer nisso é ótimo. Nos primeiros séculos era chamado de credo apostólico. Todo cristão devia saber isso aqui de cor. Eu creio nisso, nisso, nisso e nisso. E se esse cristão se deparasse com uma pessoa de outra religião, ele logo procurava apresentar os fundamentos da sua fé. E a gente pensa, inclusive, que quando a gente é chamado de cristão, uma coisa muito importante é a ressurreição de Cristo, né? Eu sou cristão porque eu creio que tenho a vida eterna, que Cristo ressuscitou dos mortos e essa ressurreição ela vai acontecer conosco também. Nós, em algum dia, ressuscitaremos no corpo e viveremos eternamente com Ele. Isso era tão importante para Paulo, que lá no capítulo 15 de Coríntios, ele vai dizer, Cristo foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E ele vai dizer mais, se Cristo não ressuscitou, é inútil nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Então, para Paulo era muito importante crer que Cristo ressuscitou e que todos nós ressuscitaremos com Ele. E aí, gente, a gente fica perguntando agora, né? Creio corretamente, sei de qual o catecismo entre os católicos, ou eu conheço de qual a confissão batista. Entre os católicos eles chamam de credo, essa crença em fundamentos da fé, e nós batistas temos lá a declaração doutrinária dos batistas. E você precisa saber de qual isso aí, inclusive, se você fizer um curso de teologia, um seminário, e você for indagado ali no dia da sua ordenação. Você precisa saber de cor todos os fundamentos da fé batista, precisa crer corretamente. Mas a gente já viu que isso não é suficiente. Por exemplo, os cristãos que chegaram aqui na nossa terra, que hoje é chamada Brasil, eles sabiam de cor, os padres que chegaram, todos esses fundamentos da fé cristã.
mas muitos deles legitimaram a escravidão, legitimaram a violência. Protestantes também que chegaram depois, inclusive há fortes indícios de que os primeiros batistas que chegaram ao Brasil, eles tinham escravos e eles, inclusive, plantavam fumo, né? Então, a gente vê que crer corretamente não é o suficiente. E a segunda questão que eu queria destacar aqui é preciso não apenas crer corretamente, que é chamado de a ortodoxia, né? É o crer corretamente, é preciso também praticar a ortopraxia, que é o praticar e o agir corretamente. E Tiago usa uma palavra muito interessante para falar sobre uma fé que não produz frutos, né? Ele vai dizer que a fé sem obra, ele vai utilizar uma palavra grega aqui que é necros. A fé sem obra é necros, necros de necrosado, de necrotério. Então a fé sem obras, ela é defunto, ela é morta, ela não vale de nada. Então a fé precisa vir acompanhada de obras. E aí Lutero vai fazer um link muito interessante aí, né? Porque ele vai dizer assim, não é que existe a fé e existem as obras. A verdadeira fé, dirá Lutero, ela produz obras. Então é uma fé, né, ela vem de cima para baixo, ela tem uma relação vertical, e essa fé, essa relação vertical, ela produz algo horizontal aqui na terra. É uma fé que frutifica, é uma fé que envolve relacionamentos, é uma fé que envolve misericórdia e compaixão pelos outros também. Então, esses valores, a gente pode destacar alguns desses valores que Tiago vai apresentar nos capítulos 1, 2, 3, 4 e 5. Ele vai pontuar aqui, ó, em 1,3, a perseverança, em 1,9, a humildade, em 1,19, a pessoa não ser dada a ira, em 1,27, a compaixão, a imparcialidade no trato com as pessoas, ou seja, não é porque você é uma pessoa rica, não é porque você é uma pessoa importante da sociedade que você vai dar um lugar melhor para as pessoas aqui e vai desprezar aquelas pessoas mais simples. A fidelidade conjugal vai aparecer em 2,11. Em 3,5, não ser dado a maledicência, ele vai falar da língua, né? Em 3,14, ele vai falar sobre não ser dado a inveja, ao egoísmo. E em 5,7, a paciência. E hoje, gente, quando a gente ouve por aí, quando a gente fala em valores cristãos, essa é uma coisa que tem sido muito, aparece muito na mídia, né? É preciso preservar os valores cristãos, a moral cristã. Às vezes a gente vê um discurso muito estranho. Em nome da preservação dos valores cristãos, às vezes se prega o ódio, a violência, a discriminação. Nessas semanas, inclusive, e não são poucas pessoas que têm feito isso, né? Tem um comediante que está internado, e ele é homossexual, ele vive com outro homem, e assim, se você começar a ler os comentários que aparecem embaixo das notícias, né? Eu não sei se você teve esse trabalho, você vê coisas do tipo, né? Tudo bem, a gente tem que orar por ele, mas ele vai para o inferno por isso, por isso. Será que é o caso, gente, de uma pessoa que tem uma prática que não está adequada aos nossos valores, ele está fragilizado, ele está doente? Será que é o caso da gente ficar destacando aquilo que a gente considera pecado, quando é momento de se ter compaixão, não é isso? E a gente fica surpreso, porque aparentemente muita gente crê corretamente, professa essa fé nas redes sociais, tentando convidar pessoas a aderirem a essa fé cristã, mas ao mesmo tempo, em nome dos valores, que são valores considerados cristãos, prega-se o desprezo, a violência, coisas que não condizem com aquilo que Jesus ensinou. Então, todos nós, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de tanta fragilidade, nesse tempo de fome, nesse tempo de tanto desemprego e de pessoas precisando de carinho, de afeto, de um abraço às vezes, que a gente possa pensar nesses valores que Tiago destaca aqui, né? Que é olhar para as pessoas fragilizadas, não importa a religião delas, não importa a opção sexual, não importa a formação que elas têm, da gente olhar para essas pessoas e pensar no que é essencial nesse momento, que é olhar para elas e abraçar, tentar ajudar dentro das nossas possibilidades. Então, que Deus nos abençoe, que essa igreja continue a agir desse jeito, que é o que a gente tem visto, né? As pessoas que a gente tem visto aqui na igreja, pensando numa fé que frutifica e que se importa com as pessoas, independentemente da qualidade moral que elas aparentam para nós, mas que elas possam ser abraçadas. Que Deus abençoe você, que Deus possa iluminar a sua casa, que nela não possa faltar comida,
que nela não possa faltar esperança, que nela não possa faltar nada disso do que Tiago mostra aqui, que é a misericórdia, a compaixão e aquilo que Jesus nos ensinou. Então, Deus abençoe você e a sua família. Pai, obrigado por esse dia, obrigado pela oportunidade que a gente ainda tem de congregar, embora distantes fisicamente, mas a tua palavra, ela continua sendo pregada pelas redes sociais, através da internet. Então, que Deus possa abençoar essa igreja, abençoe esse projeto que a igreja tem de levar comida às pessoas famintas, levar um pouquinho de carinho, levar um pouquinho de atenção, porque não é só a comida que é levada ali, né? É levada uma oração, é levada também uma preocupação, a percepção de que há pessoas preocupadas com ela. Então, Deus abençoe essa igreja, Deus abençoe as nossas vidas e que essa igreja possa levar adiante esse projeto de levar palavra, levar comida, levar carinho e levar misericórdia. Deus nos abençoe, obrigado por tudo, em nome de Jesus Cristo, amém.